Já o Corinthians registrou prejuízo gigante no mês de março. Você vai entender os motivos e os valores. Informação exclusiva: o empresário de André, volante do Corinthians, está na Europa em contato com vários clubes. Vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre o tema, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Corinthians teve um prejuízo assustador no mês de março. Número que consta no balancete oficial do clube aponta um déficit de 131 milhões de reais. Isso significa que no terceiro mês desse ano, o Corinthians gastou 131 milhões a mais do que arrecadou. Importante dizer que esse número é quase 260% maior do que os 36 milhões e meio de reais previstos no orçamento para 2026. O resultado tão grande de prejuízo foi impactado por três motivos. O primeiro deles, o pagamento do título, da premiação pelo título da Copa do Brasil. O Corinthians também alega que o repasse de cerca de 40 milhões de reais ao Santos Laguna pela compra do Félix Torres bagunçou todo o esquema alvinegro. Para completar, o Corinthians esperava vender atletas. Eram 75 milhões de reais líquidos até o mês de março. E o Corinthians abriu mão de transferências, como por exemplo a do André para o Milan, em nome de um time mais forte. O Milan chegou a oferecer 17 milhões de euros fixos, além de 4 milhões de euros em bônus. O negócio acabou não acontecendo e imagino que muita gente no Corinthians vai se desapontar e se decepcionar por não ter feito esse negócio. Só para completar, registrar que a manutenção da folha salarial do atual elenco de 38 milhões, entre salários, direito de imagem, luvas e impostos, comissão técnica e jogadores, é outro ponto que causa bastante preocupação. Se o Memphis não ficar ou permanecer não tendo mais o custo de 6 milhões de reais, o Corinthians começa a baixar um pouquinho a sua folha salarial. E você, torcedor alvinegro, o que pensa sobre todas essas cifras? Com um time que no campo de 1 a 11 é bom, mas que você começa a olhar para o banco de reservas e leva alguns sustos. Use o espaço para comentário e diga o que você pensa, beleza? E o empresário do volante André do Corinthians está na Europa. Informação exclusiva: Diogo Silva, dono da Web Soccer, visitou nos últimos dias as cidades de Milão, Londres, Porto e Amsterdã. A ideia foi visitar clubes e conversar com outros empresários de olho no mercado do futebol de verão lá na Europa. O Diogo tem cerca de 90 atletas na Web Soccer, mas hoje dá para assegurar que o André é a principal opção para um grande negócio. Vale a lembrança de que o Milan chegou a fazer 2 propostas oficiais para comprar o André, a última delas de 17 milhões de euros fixos mais bônus. Posso dizer ainda que no Corinthians houve uma decepção, um desapontamento, um arrependimento dos dirigentes corintianos com o fim do negócio. O Corinthians entendeu que ao recusar os 17 milhões de euros, haveria uma nova proposta, o que não aconteceu. Me permito imaginar, com a informação de que o Diogo Silva esteve em Milão, de que as tratativas com o Milan possam ser retomadas. O Milan e a Juventus eram os principais interessados na contratação do André, que desde que não foi negociado, teve uma queda de rendimento. Por exemplo, no mês de abril, 2 expulsões contra Palmeiras e Vasco da Gama. Ao que parece, a chance desperdiçada de se mudar para o Milan, com uma capacidade financeira muito maior, mexeu de maneira negativa. O Corinthians torce para que o Diogo consiga algum negócio superior aos 17 milhões de euros previstos na última janela de transferências. André, que soma 24 jogos e 3 gols em 2026, mesmo sendo volante, ele é o terceiro maior artilheiro do time. O Corinthians é dono de 70% de seus direitos econômicos. Só para completar o noticiário alvinegro, o Corinthians havia prometido que está nessa segunda-feira os salários em carteira atrasados desde a última quinta. Mas não aconteceu. Vamos ver se nessa terça-feira a grana cai. Reforços no Corinthians e name rights. Reforço só para metade do ano, eu tenho muitas negativas, né? Já me descartaram Scarpa. Qual é outro nome que surgiu nessa semana? Enfim, o que tem surgido de nome os caras têm descartado. Sobre name rights, os caras continuam negociando com a Caixa. Não é uma operação fácil, muito longe disso. Governo estatal, ano de eleição, enfim. Há um otimismo do presidente Osmar Stabile, mas é uma negociação bem difícil. E Rodrigo Garro se transformou em reforço absolutamente importante do Corinthians com o Fernando Diniz.
E não sou eu quem estou dizendo, os números provam. Com o Dorival Júnior nessa temporada, o Rodrigo Garro tinha 18 partidas, 8 delas como reserva, 3 assistências e 1 gol marcado. Vou repetir, 18 jogos com 1 gol e 3 assistências. Sob o comando do Fernando Diniz, o Garro esteve em 9 dos 10 jogos, num jogo contra o Barra ele foi poupado. E nessas 9 partidas foram 7 assistências. 2 delas na vitória do Corinthians por 3-2 contra o São Paulo nesse domingo na Neoquímica Arena, resultado super importante, que tirou o Corinthians da zona do rebaixamento. O Timão era o 17º colocado, pulou para a 16ª posição com 18 pontos ganhos em 15 partidas. Vale a lembrança de que o Garro, com o Diniz, virou titular, peça importante e capitão. Com o Dorival Júnior, o Garro vinha numa sequência de reserva, com pouco espaço e pouco moral. O que eu percebi é que o time do Diniz foi moldado para que o Garro brilhasse. E o argentino tem feito valer todo esse investimento. Só é importante lembrar que, na época do Dorival Júnior, especialmente por conta de problemas no joelho, o que se dizia é que o Corinthians talvez nunca mais fosse conseguir vender o meio atacante argentino. Se o Garro mantiver essa boa performance, a situação muda radicalmente. Só para completar, contar ainda que com o Diniz, o Corinthians chegou à sua 10ª partida no clássico contra o São Paulo. São 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota, numa clara evolução do trabalho em relação a seu antecessor. Gesto obsceno só vale a jogador do Corinthians, bora explicar. O São Paulo faz o primeiro gol e o Bobadilha, que deu o passe para o gol do Luciano, sai fazendo... faz assim com a mão na direção da genital, mas ele não encosta na genital. Isso foi o que levou o Daronco a não expulsar o jogador paraguaio de São Paulo, como 2 outros jogadores do Corinthians foram expulsos recentemente, o André e o Alan, por de fato colocarem a mão na genital. Enfim, é um tema bem esquisito, né? A gente tentar entender e defender, ou entender qual é o parâmetro para gesto obsceno. Eu nunca imaginei que a gente discutiria isso, mas faz parte. Boa noite, Nicola. A imprensa fala que a dívida do Timão é de 2 bilhões e 800 milhões. Você divulgou que é 2,4. No Timão ela diminuiu. O meu ver está controlada. Não, a dívida do Corinthians está longe de estar controlada, né? Mas esses 2,4 bi fazem parte de uma leitura a respeito do balanço financeiro do Corinthians. E esses números todos das dívidas foram divulgados pelo pessoal da Esportes Velho, tá? Do Amir Somoge, que é um cara que qualquer dia a gente vai colocar ao vivo para conversar com vocês. Nicola Diniz vai ganhar um título com esse time. O detectorismo, tem muito torcedor do Corinthians empolgado com o momento do Corinthians, né? De fato, o Diniz conseguiu melhorar o sistema defensivo e hoje a gente percebe a evolução. É um time melhor do que o time do Dorival Júnior, não há dúvida disso, né? O que sempre pegou para o Diniz foram as relações, e o mais maluco é que ele chega nos clubes e ganha os jogadores, né? Ele ganha a confiança dos caras, ele consegue fazer com que todo mundo melhore, mas com o tempo as relações parecem se perdendo, ele abusa um pouco, enfim. Tomara que no Corinthians isso não aconteça, né? Fala, turma, beleza? Mais um vídeo de notícias do Corinthians para você nesta semana exclusiva aí, né? Terça-feira, com muita informação do Timão. Já peço desde já o seu like, a sua opinião, a sua inscrição para você ficar atento e antenado sobre tudo que está sendo falado, especulado, noticiado nos bastidores do maior clube do Brasil. A gente já sabe, né? Encerramos nossa edição do nosso vídeo por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.